teológica sobre presbiacusia. Vamos passar. E o significado da palavra presbiacusia, então, seria acusia, audição, presbiterio. Então, nada mais é do que a audição e ouvido. E, por definição, a perda auditiva, que ela está relacionada ao envelhecimento e por alterações, devido a alterações degenerativas que ocorrem com o envelhecimento. Quem primeiro descreveu essa entidade foi Zardemeier, em 1891. De lá para cá, a presbiacusia vem ganhando muita importância, devido ao aumento da expectativa de vida em todo o mundo, então, ao maior envelhecimento da população, culminando com, lógico, aumento da prevalência de presbiacusia nos pacientes. Então, se tornando atualmente um problema de saúde pública. Porque, não só pelo problema de audição por si só, mas isso, a gente vai ver mais na frente, vai levar a isolamento social, inclusive isolamento dos próprios convívios social com os parentes, levando até a depressão dos pacientes. A prevalência, isso aqui no número dos Estados Unidos, a prevalência em pacientes entre 65 e 74 anos chega a 25%, e pacientes acima de 74 anos eu vi dados controversos, mas em torno de 38% a 40%. Vi dados até falando em 50% dos pacientes acima de 74 anos teriam já apresentado presbiacusia. Ainda na sua introdução, a doença tem uma pequena diferença entre homens e mulheres da mesma idade em relação a homens, os limiares geralmente são melhores, então ela inicia mais precocemente nos homens, tem uma evolução mais rápida. E além disso, em mulheres, o aspecto audiométrico, né, a linha, ela tende a ser mais horizontal, é uma linha mais em platô, enquanto os homens é uma linha mais descendente. São em medidas gerais. É uma doença que ela inicia geralmente na quarta década de vida, mas ela, dependendo do fator causal, ela pode iniciar até mais recentemente, até mais precoce, entre 30 até na sexta década de vida. Geralmente, ela tem um caráter lentamente progressivo. A ver que tem tipos de presbiacusia, quando eu vou falar de classificação, que tem uma classificação que tem tipo de presbiacusia que ela se dá de maneira mais rápida, mais progressiva, com uma alteração de discriminação vocal muito importante já de início. Mas, no geral, ela é lentamente progressiva, ela é bilateral e simétrica, como a gente vai ver mais na frente também. E essa progressão ela está em torno de 5 a 6 decibel por década. Isso é uma média geral. E, como eu falei, pode levar a rejeição social, isolamento e depressão. Hoje em dia já se sabe que a etiologia da presbiacusia é multifatorial. Ela não é só relacionada ao envelhecimento por si só. Então, o que vai influenciar além do envelhecimento seriam também a dieta, fatores ambientais e fatores genéticos também. Então, os fatores de risco principais ambientais são a dieta, como falei, nível de colesterol, a pressão arterial e a arteriosclerose, devido a alterações vasculares, vão levar a hipoperfusão, diminuição da perfusão tecidual e ao envelhecimento e a presbiacusia. Na verdade, a diminuição da atividade física, que também é um fator de risco. O tabagismo é um fator de risco isolado, ele por si só já aumenta bastante a incidência de presbiacusia. Estudos, inclusive, demonstraram que, lógico, pacientes tabagistas apresentam limiares mais rebaixados do que os pacientes não tabagistas, e pacientes que têm história de tabagismo passivo, que não fumam, mas que convivem com tabagistas, eles também têm limiares mais rebaixados em relação a pacientes que não convivem com pacientes tabagistas. Então, o tabagismo tem uma interferência muito importante na etiologia, tanto por aumentar os radicais livres, diminuir o mecanismo de antioxidantes, quanto alterar também a microvascularização. Então, diminuir a vascularização, causa hipoperfusão, envelhecimento e presbiacusia. A exposição ao ruído, ela tem um mecanismo meio complexo ainda de agir na presbiacusia, não é só a somação de parir com presbiacusia, mas é um mecanismo complexo que ainda não foi bem elucidado. E o estresse. Rosen, em 1962, ele realizou um estudo exatamente avaliando essa etiologia multifatorial. Ele comparou uma população livre de ruído, era uma população de uma tribo no Sudão que
Em relação aos fatores de risco, eles tinham uma dieta adequada, um baixo nível de colesterol e pressão arterial, atividade física e não fumavam, não existia o tabagismo. Além disso, livre de ruído, né? Era praticamente silencioso essa convivência deles. E comparou esses pacientes com pacientes de área industrializada nos Estados Unidos. E demonstrou, e isso foi estatisticamente significativo, que os limiares auditivos na população livre de ruído era muito melhor do que na população em área industrializada. Isso pacientes de mesma idade. Em relação à fisiopatologia, lá em 1956 ele sugeriu que o envelhecimento ele partia do pressuposto da atividade dos radicais livres. Então, isso no envelhecimento como um todo, não só o envelhecimento do sistema auditivo. Então, os radicais livres são metabólicos de oxigênio, são altamente reativos e têm um efeito altamente tóxico sobre a célula, principalmente a membrana celular. Sobre DNA também, DNA e RNA, sobre estruturas como somente os ribossomos, as mitocôndrias. E com o envelhecimento havia cada vez mais acúmulo de radicais livres devido a erros metabólicos. E ao mesmo tempo em que as enzimas antioxidantes elas sofrem uma redução importante durante o envelhecimento. Então, as principais atualmente estudadas também em relação ao tratamento da presbiologia hoje em dia são o tocopherol, que é a vitamina E, os carotenos, principalmente o beta-caroteno, a melatonina, ácido ascórbico, a vitamina C, e o ácido lípico alfa-licólico e a acetilcarnitina. Então, só ilustrando aqui, comparando aqui na metade dessa célula, essa porção direita aqui seria com ação bem evidente dentro oxidantes, a proteção antioxidante, membrana celular mais íntegra, e nessa célula, nessa porção da célula, acharia maior concentração de radicais livres no meio e a célula sendo destruída, principalmente pela agressão da membrana celular. E esses radicais livres, além do envelhecimento, eles sofrem um aumento também devido a radiações ultravioletas, a poluição, estresse e a alimentação deficiente. Ainda falando sobre fisiopatologia e fortalecendo ainda mais a teoria da influência dos radicais livres na presbiopsia, no envelhecimento como um todo, o que vai causar também aumento de radicais livres são alterações circulatórias. Então, a velocidade de fluxo circulatório no idoso está reduzida, associada ao aumento da viscosidade sanguínea, a rigidez das hemácias e, com tudo isso, a diminuição da liberação de oxigênio e de nutrientes das células. Isso tudo vai acarretar aumento de radicais livres. Então, os mecanismos de envelhecimento até hoje não estão bem explicados ainda, mas o que se sabe é que alterações celulares também são determinantes nesse envelhecimento. E os principais seriam a depressão do DNA e do RNA, o acúmulo de enzimas inativas, alterações de receptores de membrana e deleção mitocondrial progressiva. Então, são conhecidas hoje em dia três teorias sobre envelhecimento. Na verdade, são as três teorias principais. A primeira é a teoria da telomerase. Então, o cromossomo ele possui o telômero, seria a extremidade do cromossomo. E ele tem papel importante na transcrição, na replicação do DNA e do RNA. Então, de acordo com a teoria da telomerase, ela sugere que aconteceria uma deleção do telômero, um encurtamento dele, alteração de replicação e transcrição do DNA, causando o envelhecimento. A teoria da desdiferenciação, ela sugere que o envelhecimento ele vai ser causado por uma alteração em relação ao genoma. Os genes que são responsáveis pela função celular, eles vão passar a ser inativados e, em contrapartida, genes responsáveis por degeneração celular, eles vão passar a ser ativados. Então, vai ocorrer também a apoptose, aumento da apoptose, a morte celular programada e o envelhecimento do organismo. E a teoria de membrana, que é mais simples, ela defende exatamente aquela parte dos radicais livres que eu estava falando. Então, nessa teoria, as substâncias antioxidantes estão menos concentradas, aumento de radicais livres, eles têm efeito tóxico direto sobre a membrana celular e
ocorrendo também o morte celular, ocorrendo a apoptose e o envelhecimento. Dessas teorias, hoje em dia, acredito que todas têm relevância no processo de envelhecimento da população e que todas estão interrelacionadas, inclusive pelo fato dos radicais livres atuarem em todas essas três teorias, tanto causando deleção do telômero, tanto ativando os genes responsáveis pela degeneração celular, quanto o efeito direto tóxico sobre a membrana celular. Em relação à parte da histopatologia, as alterações mais importantes elas vão estar no ouvido interno, então, e no órgão de corte. Atrofia da estria vascular, levando a alteração da produção de endolinfa, levando a diminuição do potencial endococlear. E o principal seria do ouvido médio seria a atrofia do órgão de corte. Então, o órgão de corte ele sofre principalmente com perda de células ciliadas externas. Há também perda de células ciliadas internas, só que em menor número, a principal perda de células ciliadas externas, e também perda de células de sustentação. Então, o órgão de corte está bastante atrofiado. Tem estudos que mostram até que em algumas regiões da espira basal, o órgão de corte às vezes nem é detectado nos cortes histopatológicos. Tão grande seria a atrofia do órgão de corte nessa região, que é a região mais importante também, é mais afetada da córnea, que é a região da espira basal. Outra alteração ainda, falando da parte coclear, seria o enrijecimento da membrana basilar. Isso ocorre juntamente com a alteração do ducto coclear e a redução de neurônios cocleares, alterando o transporte do estímulo auditivo da cóclea para as vias auditivas centrais. Mas quando a gente fala em presbicusia, tem que lembrar também que, apesar de não ser o mais importante, as alterações das vias auditivas centrais e do córtex cerebral também podem estar presentes. Isso vai influenciar, inclusive, no tratamento, que eu vou falar mais à frente. Então, as alterações de via auditiva central e de córtex, o mais importante são a degeneração do nervo auditivo e a degeneração do gânglio espiral. Mas toda a via auditiva, toda a via auditiva central pode estar acometida também. Então, com o acometimento dessa parte central do córtex, vai haver a lentificação do processamento e sempre avaliar também a função cognitiva. Pacientes que têm alteração central, geralmente têm outras alterações cognitivas, têm alteração de memória, alteração de coordenação motora. Então, como está associado esses sintomas à presbicusia, a gente tem que pensar num acometimento mais central. Isso também vai influenciar no tratamento, vou falar mais na frente, e na classificação da presbicusia. A classificação não existe um consenso, na verdade, de classificação da presbicusia. Então, existem algumas classificações que foram sugeridas. Uma delas é de Paparella, em 1977, ele classificou a presbicusia em pacientes presbiacúsicos e familiar presbiacúsico. O paciente presbiacúsico seria aquele paciente que apresenta presbicusia a partir de 65 anos e não tem nenhuma outra etiologia definida, não tem nenhuma outra causa diagnosticada causando a presbicusia. A classificação familiar seria de pacientes que apresentam o início mais precoce, antes dos 65 anos de idade, apresentam o início da presbicusia, e a história familiar, lógico, é importante nesse caso. Então, tem história familiar de presbicusia. E a terceira classificação seria o familiar presbiacústico. Seria, na verdade, uma mistura. Né? Um misto também seria pacientes acima de 65 anos e não teriam causa diagnosticada, uma etiologia definida de presbicusia e que também teriam associado fator familiar. Então, o Paparella se baseia aqui nas principais etiologias da presbicusia, seriam os fatores genéticos e os fatores ambientais. E a próxima classificação, que foi feita por Schucknet até antes, foi em 1964, essa classificação foi baseada em comparação do aspecto audiográfico do paciente em relação ao estudo histopatológico do soluço temporal pós-morte, logicamente. Então, a partir daí, comparando a audiometria com o estudo histopatológico, eles classificou em 4 tipos de presbicusia.
presbiacusia sensorial, presbiacusia neural, presbiacusia metabólica e presbiacusia mecânica ou condutiva coclear. Aí a presbiacusia sensorial é uma presbiacusia neurosensorial, bilateral, simétrica, geralmente simétrica, e que ela tende a ter uma perda mais importante em frequências agudas. Frequências agudas, bilateral. Essa perda acontece de forma bastante insidiosa, lentamente progressiva, ela geralmente ocorre a partir da quarta década de vida. E geralmente a discriminação vocal não está prejudicada, pelo menos no início do quadro. Porque ainda no início, apesar de aqui nessa audiometria, na verdade, tem um rebaixamento bastante importante das frequências agudas. Provavelmente esse paciente teria uma discriminação vocal alterada mesmo, devido à dificuldade de algumas consoantes, mas no início a discriminação vocal é bastante boa, e com a evolução, a perda auditiva ela vai se propagando, vai diminuindo também as frequências mais graves, vai atingindo a conversação, e a discriminação vocal ela vai progredindo, mas inicialmente a discriminação vocal é contínua, como está aqui nessa audiometria. A média de tonal, ela está bastante boa, inclusive, tem 33 à direita e 30 à esquerda, que evidenciam a desacusia leve, e o SRT também muito bom, e a discriminação vocal relativamente preservada, 38% à direita e 92% à esquerda. A presbiacusia sensorial ela é o tipo de presbiacusia mais frequente, é o mais encontrado, mais comum, e em relação à histopatologia, as alterações vão ser mais importantes no órgão de Golgi. Então vai ter aquelas alterações que eu já falei, principalmente perda de células ciliadas externas. E a segunda classificação seria a presbiacusia neural. Ela, em detrimento, ao contrário da presbiacusia sensorial, ela tem uma instalação mais rápida, como eu falei. Ela tem uma instalação mais rápida e ela evolui rapidamente para a diminuição importante dessa discriminação vocal. Os pacientes eles vão realmente ter bastante queixo já no início do quadro. Primeiras audiométricas, como a gente pode ver, eles não têm aquela característica da presbiacusia sensorial de ter um rebaixamento mais importante nas frequências agudas. Na verdade, a curva ela se comporta mais como um platô. Ela é levemente descendente, mas ela tende a ser mais horizontalizada do que a presbiacusia sensorial. Também, de mesma maneira, ela é neurosensorial bilateral e simétrica. A alteração histopatológica importante na presbiacusia neural é a perda de neurônios, tanto cocleares quanto de vias auditivas centrais. Então, é aquele paciente que eu falei que você vai ver que, além da perda auditiva, ele pode ter outros sintomas, como devido à perda tecidual neural generalizada. Então, você pode encontrar alteração de coordenação motora, problemas de memória e deficiência de déficit cognitivo desse paciente. E a regressão fonêmica é uma teoria que fala exatamente dessa disparidade entre a média tritonal, entre os limiares auditivos e uma baixa discriminação vocal. Na verdade, nessa audiometria, os limiares auditivos até que não estão tão bons. Média tonal 66, 68, que seria uma média auditiva moderadamente severa. Mas o que a gente pode encontrar é pacientes que têm uma média tonal até mais alta, perda apenas moderada, mas com a discriminação vocal bastante reduzida, bastante comprometida. Isso devido à alteração ser basicamente central, vias auditivas centrais. Então, mesmo com uma boa percepção auditiva, o paciente não tem uma boa transmissão do estímulo vocal até o córtex cerebral. A terceira classificação seria a presbiacusia metabólica. É uma presbiacusia, volta a ser agora também lenta e progressiva. Nesse caso, a história familiar ela é importante, então tem que se investigar fatores genéticos e doenças familiares como hipertensão, como hiperlipidemia, diabetes mellitus, como tireoidopatias também. Então, isso tudo vai estar influenciando, alterações metabólicas vão estar influenciando nesse tipo de presbiacusia. Em relação à audiometria,
gente vê limiares são semelhantes até da presbicusia neural, também tem uma curva mais em platô, é mais horizontalizada, também não deixa de ser uma disartrosia neurosensorial bilateral e simétrica. E a discriminação vocal nesse tipo de presbicusia está muito boa. Geralmente, apesar da perda moderadamente severa, a discriminação vocal está aqui nesse caso 88% direito e 84% esquerdo. Então, a discriminação vocal está bastante preservada, o que é bom em relação ao tratamento. Os pacientes com presbicusia metabólica são os que têm melhor prognóstico em relação ao tratamento com prótese auricular, exatamente por causa da discriminação vocal. Então, conseguindo melhorar os limiares auditivos com a amplificação sonora, os pacientes teriam uma ótima resposta ao aparelho auditivo, diferente dos pacientes com presbicusia neural que a gente viu antes. A alteração mais característica histopatológica desse tipo de presbicusia é a atrofia da estiva vascular. Então, ela vai estar relacionada com a alteração da qualidade da endolinfa, diminuição do potencial endococlear, e essa alteração está relacionada diretamente com todos os fatores de risco que levam a presbicusia metabólica. Todas as alterações metabólicas podem levar a alterações vasculares e atrofia da estiva vascular. A presbicusia mecânica, na verdade, a presbicusia mecânica, ele relata que não é uma entidade provada ainda, mas ele inclui na classificação dele como a quarto tipo de presbicusia. E, teoricamente, ela estaria relacionada à motilidade mecânica da cóclea. Estaria comprometido nesse caso, seria a membrana basilar. A membrana basilar ela vai estar enrijecida, vai ter alteração também do duto coclear. E esse enrijecimento da membrana basilar daria essa presbicusia mecânica, na verdade também chamada de presbicusia condutiva coclear. A audiometria ela é semelhante à da presbicusia metabólica, também em platô, presbicusia neurosensorial, lentamente progressiva e bilateral simétrica. E nesse caso também, mesma coisa, a discriminação vocal está muito boa e a resposta ao tratamento com aparelho de amplificação sonora individual também vai ser boa. A presbicusia mecânica e a presbicusia metabólica são os dois casos de presbicusia que melhor respondem ao tratamento com a prótese auricular, com o aparelho de amplificação sonora. A presbicusia neural, como eu falei, não responde bem, e a sensorial até responderia, mas na verdade, como os limiares auditivos eles estão preservados nas frequências da conversação da fala, inicialmente a resposta o ganho não é tão importante como na presbicusia mecânica e na presbicusia metabólica. Em relação ao quadro clínico, basicamente já foi falado, a queixa é basicamente de hipoacusia, e a disfocusia neurosensorial bilateral simétrica e progressiva, como eu falei. Geralmente é lentamente progressiva, a maioria dos casos lentamente progressiva. A neural, que é mais rapidamente progressiva, início mais abrupto, é mais no início da terceira década de vida às vezes, ela não é muito frequente. Então, no geral, a gente considera que é realmente progressiva de maneira lenta. O paciente pode estar no início do quadro, no início da disartrosia, na verdade, ele pode estar assintomático, pode ser só um achado audiométrico. Isso se justifica pelo fato da presbicusia sensorial ser mais frequente. Então, seria um paciente que tem limiares preservados na conversação, na hora da fala, e, portanto, estaria assintomático, discriminação vocal boa, mas o achado audiométrico mostraria uma presbicusia neurosensorial. Pode passar. O zumbido, ele está presente de maneira constante em 8 a 15% dos pacientes, e o zumbido intermitente ele está presente em 20 a 42% dos pacientes. E importante sempre lembrar também que o zumbido, né, assim, a principal causa de zumbido é a perda auditiva. Então, os pacientes vão ser beneficiados com o tratamento de perda auditiva. Grande porcentagem dos pacientes com tratamento da presbicusia, que ainda vem mais para frente, que seria com o aparelho auditivo, ele tem também a melhora do zumbido. Sintomas labirínticos também podem ser encontrados em alguns pacientes, devido à degeneração vestibular, e a principal degeneração vai ser no núcleo do saco. E o quadro clínico evoluindo, como eu já falei, o paciente vai tender ao isolamento social, inclusive até convívio com os familiares vai ser prejudicado, levando a negativismo e a depressão. Em relação à evolução, a
rapidamente, dá para dividir a evolução da presbicusia em 3 estágios. O estágio subclínico, que é exatamente aquele estágio onde o paciente está sintomático, mas já tem algum achado biométrico sugestivo de presbicusia. O estágio de repercussões sociais e, combinando com o terceiro estágio, seria o estágio de isolamento social. Bom, devido ao fato de a presbicusia ter uma etiologia bastante diversificada, né, origem multifatorial, uma história clínica detalhada é sempre importante em relação ao diagnóstico. É sempre importante investigar causas que possam estar acelerando, até potencializando a evolução da presbicusia. Então, todos aqueles fatores de risco que eu já falei anteriormente devem ser investigados. Tem que investigar a dieta, tem que fazer a orientação dietética, tem que evitar hábitos como o tabagismo, e controlar a hipertensão arterial, controlar a aterosclerose, vai diminuir as alterações vasculares e diminuir a exposição ao ruído, investigar a história de exposição a autotóxicos também. A otoscopia, ela geralmente é normal. A presbicusia, geralmente ela tem a otoscopia normal. E exames laboratoriais vão exatamente ajudar a investigar todos aqueles fatores de risco, aquelas causas que podem estar concomitantemente e acelerando, inclusive, a evolução da presbicusia. O diagnóstico basicamente é o biométrico, aliás, o exame que mais auxilia o diagnóstico é o biometria, como a gente já falou bastante. Então, esse gráfico aqui, ele mostra como essa audiometria ela vai evoluir em relação à idade, sendo que em torno dos 40 anos a gente já tem o início da perda em frequências agudas, somente a partir de 4 kHz. Com 60 anos, a gente vê que essa perda geralmente ela é mais pronunciada em agudos, e 90 anos ainda mais. Aqui está caracterizando mais aquela presbicusia sensorial, exatamente por ser a presbicusia que é mais frequentemente encontrada. O reflexo tapético, ele também deve ser investigado. Geralmente ele pode estar mais frequentemente, a gente pode encontrar mais frequentemente a recrutamento, aliás. O recrutamento, devido a lesão, seja geralmente no local de corte. Mas ele pode também estar ausente, ou então com limiar aumentado, sugerindo uma alteração do tronco cefálico. E a timpanometria ela vai estar normal, a não ser que tenha uma alteração do ligamento, mas concomitante. Mas em relação à presbicusia, a timpanometria e a imunossometria ela não sofre alteração. O BERA ele pode ser usado, na verdade, não muito para diagnóstico da presbicusia, mas mais para estudo eletrofisiológico mesmo do paciente. Tinha-se lançado a hipótese de que o BERA ele seria usado para distinguir se a perda ativa era mais por acometimento periférico ou devido a ativas centrais. Mas não é tão fácil assim como essa hipótese, porque a partir dos 65 anos para homens e dos 75 anos para mulheres, o BERA ele já vai ter um grau de perda auditiva central. Até essa idade, na verdade, ele tem uma perda auditiva predominantemente periférica. E a partir dessa idade, em homens 65 e mulheres 75, vai começar a ter perdas auditivas centrais, mas o BERA já vai estar alterado devido à perda auditiva periférica. Então essa alteração, essa diferenciação da etiologia, na verdade, o BERA não seria tanto como se tinha lançado essa hipótese anteriormente. Da mesma maneira, as automissões acústicas elas também não têm um papel importante de diagnóstico. Elas podem ser usadas também para estudo fisiológico, mas como diagnóstico não tem uma necessidade imperativa. Ela também teria a hipótese de ser usada para detectar comprometimento central, porque geralmente o que acontece nas automissões acústicas é uma diminuição delas, evidenciando uma perda auditiva devido à degeneração do órgão de corte, e então, quando as automissões acústicas estivessem presentes, poderiam detectar comprimento central, mas, na verdade, com a queda importante da automissão acústica até após 60 anos, devido à alteração do órgão de corte, independente de ter comprimento central associado, então acaba que fica difícil ter esse parâmetro e diagnosticar o comprimento central a partir das automissões acústicas, porque a partir dos 60 anos, invariavelmente, ela vai estar alterada.
E a audição acústica ela serve para a gente avaliar também vias auditivas referentes. Então, o normal aconteceria o seguinte: o paciente avaliado com audições acústicas, se você jogar um som ruído no ouvido e contralateral, na orelha contralateral, o que acontece normalmente é que a amplitude das audições acústicas elas vão diminuir. Isso é o normal. O paciente idoso, pré-recluso, essas vias auditivas referentes elas estão alteradas, então a audição acústica ela não altera quando você joga um ruído na orelha contralateral. E isso significaria a via auditiva referente alterada, e isso interfere diretamente na percepção sonora desses pacientes em ambientes ruidosos. Então, é comum, na pré-reclusia, o paciente relatar que em ambientes mais ruidosos diminui a discriminação vocal. Isso devido à alteração das vias auditivas referentes. Diagnóstico diferencial é importante, principalmente em relação a algumas disacousias neurosensoriais. A doença MNE, a diferença seria é que ela ocorre mais precocemente também, em idades mais precoces, a partir da terceira década de vida. Ela dá uma disacousia neurosensorial, só em 20 a 30% dos casos ela é bilateral, diferente da presbicusia. E ela vai vir associada com sintomas que a gente já sabe, de vertigem, de plenitude oral e de zumbi. E também a doença mineira causa uma perda flutuante. Então, entre as crises, os limiares audiométricos vão estar normais. Então, isso aí é importante para diferenciar. No caso da perda auditiva devido à sífilis ela causa a perda auditiva neurosensorial também. Mas no caso dela, a curva, os limiares audiométricos formam uma curva incaracterística, não formam característica de presbicusia. E o que chama a atenção também é que a discriminação vocal na sífilis está muito reduzida em relação aos limiares audiométricos. Então, o paciente pode ter limiares até razoáveis, mas com discriminação vocal bastante reduzida, bastante comprometida. A doença B, ela não causa, na verdade, uma disacousia neurosensorial, é uma disacousia mista. E a gente vai observar também alterações, malformações ósseas, deformações ósseas, que vão também ajudar no diagnóstico diferencial. Mas basicamente é uma disacousia mista. Então, a partir daí já ajuda no diagnóstico diferencial em relação à presbicusia. O hipotireoidismo pode causar uma disacousia neurosensorial, e nesse caso a curva é mais em platô, é mais uma curva horizontalizada e não uma curva descendente, como é mais característico na presbicusia. Provas tóxicas tem que sempre ser investigado também no momento do diagnóstico diferencial. E só uma história mesmo de uso de drogas ototóxicas pode levar a pensar nesse diagnóstico. Existe a perda neurosensorial hereditária e progressiva também, que é uma perda, como o nome já diz, é neurosensorial. O que vai importar aqui nesse caso é que a história familiar é muito importante. Então, se tiver uma história familiar muito importante, uma progressão mais rápida e o início mais precoce, pensar em perda neurosensorial hereditária e progressiva. PAI, a perda induzida do ruído, ela dá um traçado audiométrico até semelhante à da presbicusia, mas nesses casos a gente vai ter uma história muito forte de exposição ocupacional ao ruído. Então, uma história de exposição ocupacional de anos. É uma disacousia também neurosensorial, bilateral, simétrica, irreversível, semelhante à disacousia, mas vai ter essa história importante de exposição ao ruído. Além de que na PAI, geralmente ela passa também, durante muitos anos, a evolução é mais nas frequências agudas, a partir de 4 km. Depois ela pode até evoluir também para as frequências da conversação, mas também tem esse fator diferencial em relação à presbicusia. O traumatismo craniano, lógico, vai ter a história de traumatismo craniano. Então vai ter uma história provavelmente com um traumatismo craniano intenso, importante, com lesão até de fratura de osso temporal. Então, se tiver essa história, também pensar nesse diagnóstico. Então, devido a vários fatores etiológicos para a presbicusia, no momento do tratamento, a gente tem que sempre lembrar, inicialmente, além do diagnóstico, eu falei, sempre investigar as causas, investigar os fatores etiológicos, investigar causas que possam estar atuando concomitante, até acelerando a evolução do presbicusia. No tratamento também não é diferente, também tem que tratar todas as causas, para evitar essa potencialização da perda auditiva e até a maior aceleração da evolução. Então, inicialmente tem que tratar as causas, tratar
alterações vasculares, como hipertensão aterosclerose, tratar alterações de tireoide, tratar alterações de função hepática que são renais, também estão relacionadas à via ativa, porque carregam o acúmulo de metabólicos. E hoje em dia tem estudos e até locais também estão trabalhando com os antioxidantes no tratamento do envelhecimento, não só da presbicusia, como do envelhecimento em geral. Aqueles antioxidantes, principalmente a vitamina C, como o ascorbo, a vitamina E e a L-carnitina. São os três que atualmente estão mais sendo estudados e até usados na tentativa de diminuir a aceleração do envelhecimento. E eu vi também, acho que isso aqui foi até no SADI, né, a experiência lá em São Paulo, que eles estão tendo também bons resultados com inibidores de recaptação de serotonina. Principalmente pacientes idosos, já estão com isolamento social, já estão com sintomas de negativismo, de depressão. Então, os inibidores de recaptação de serotonina tem uma boa ação nesses sintomas. E assim, não tinha muito detalhe, não sabia falando sobre isso, mas foi lá que eu vi e eles estão usando o inibidor de recaptação de serotonina lá em São Paulo. E a principal, só tratamento seria o aparelho ativo de amplificação sonora individual. Ele deve ser indicado sempre para manter a função social. Então, deve ser indicado de maneira precoce, assim que diagnosticada a presbicusia. A indicação deve ser precoce, a fim de manter a função social, manter o estímulo de ambas as orelhas, manter o estímulo das vias de transmissão, da via ativa central, do córtex cerebral. Mas lembrar que o tratamento com o aparelho auditivo ele não traz uma audição normal do paciente. Na verdade, atualmente com os aparelhos mais modernos, eles atuam direcionados para as frequências que estão mais comprometidas em cada paciente. Então, o ganho é bom naquelas frequências mais importantes para cada paciente, mas na verdade a audição ela não é trazida para a normalidade. Então, o paciente tem que estar ciente disso, o paciente e os acompanhantes têm que estar cientes disso, para evitar descontentamento, evitar a falta de adesão ao tratamento devido a esse fator. Em relação ao uso do bilateral e unilateral, sempre deve se indicar o aparelho bilateral. Exatamente por aqueles motivos que eu já falei, de estar sempre estimulando as duas orelhas, estimulando o córtex cerebral dos dois lados, as vias auditivas centrais. Alguns casos pode-se usar a indicação de unilateral. Nesses casos, deve-se indicar usar o aparelho na orelha que tiver a disseminação vocal melhor, vai ser RT melhor. Isso também deve ser levado em consideração a opção do paciente. Se ele preferir usar na outra, né, se adaptar melhor, tudo bem, mas a indicação é de usar sempre na orelha que tem a disseminação vocal melhor. E o recrutamento deve ser sempre avaliado também. O paciente que tem recrutamento, geralmente eles têm uma resposta pior, tem uma pior adaptação ao aparelho de amplificação sonora. E principalmente em ambientes ruidosos, porque vai haver uma certa distorção do som com o aparelho aqui. Então, eles geralmente têm uma adesão pior em relação aos pacientes que não têm recrutamento. Sempre importante indicar também um período de experiência. O paciente vai passar em torno de 2-3 semanas testando os aparelhos para ver qual se adapta melhor, para fazer ajustes também à potência em relação às frequências mais atingidas e os ganhos de frequência tornar esse paciente de maior peso. É importante tentar não ultrapassar o limiar de desconforto, a causa do desconforto ao paciente, tá? Para também evitar a perda de adesão e evitar a autofonia. A autofonia deve ser evitada usando moldes com um canal aberto. Então, evita a autofonia, nesses casos, evita também ressonância, principalmente de frequências mais graves, frequências mais baixas.